Bom, aproveitando que a gente está falando de planejamento, e eu tenho duas pessoas aqui que estão bem acostumados com aplicação, eu não posso perder a oportunidade. Para a gente poder fazer um planejamento bem feito, um dos principais dados que eu preciso ter é um indicador de produtividade. Eu preciso saber, como eu falei aqui agora, um pedreiro não vai fazer mais do que 25 na média, tá? Né? Tem sempre o Cristiano Ronaldo lá e um cara ruim também, né? Vamos tentar exercitar dos principais tipos de aplicação de impermeabilizante que tem, seja uma manta, seja uma membrana, qual que é a produtividade média de um aplicador? Vocês conseguem me ajudar? Consegue? Eu trabalho com 1 metro quadrado por hora homem. 1 metro quadrado... Hora homem. Hora homem. Então, num 220 dia... metros quadrados mês. Tá, então seria, dia 8 metros. Para fins de cálculo de custo, é um número razoável. Tá, então seria 8 metros quadrados dia. Dia, exatamente. Dá para fazer mais? Dá para fazer mais. Aí aquela situação que o Alexandre colocou. Alguém já subiu os rolos lá para o terraço, alguém já aplicou o primer antes, alguém já, de repente, preparou antes a área, entrou o primer, é só chegar lá e aplicar a manta, ele vai produzir mais do que 8 metros quadrados ou pela por dia. expertise do próprio profissional. Mas na média de todas as equipes envolvidas em todas as áreas, levando em consideração chuva, feriado, etc., dá para se trabalhar com 1 metro quadrado por hora por ano para fins de custo. É o nosso histórico, nosso particular, da empresa, entendeu? Mas aí isso é contando só realmente da camada impermeável. Tipo, se tiver imprimação, se tiver sem regularização, sem regularização, entendeu? Tá, só impermeabilização. Só impermeabilização. Sem a proteção mecânica também. Sem a proteção mecânica. Só o sistema de impermeabilização dá para se ter um norte, digamos assim, trabalhando com esse aí na regularização ou na proteção, aí você considera aqueles que a gente usa para o pedreiro mesmo, né? Aí você vê o seguinte, por um número desse, 8 metros quadrados por dia. Para fins de custo, né? Um rolo de manta tem 10 metros quadrados. Seria um rolo por dia, dá para colocar bem mais, né? Não, o cara não consegue, na média, ele não consegue colar um rolo de manta por dia. Porque às vezes ele fala assim, mas eu colei, eu já tive. Tem cara que bota 10 rolos num dia, pode botar? Pode, mas na média, né, considerando todas essas tempo que ele levou para subir o material, para dar o primer. Mas essa é a média, inclusive, utilizada somente para planejamento ou é uma média utilizada para cálculo de orçamento? Porque, assim, é diferente, né? É diferente. Para planejamento, você precisa considerar cada tipo de serviço, cada sistema. Alguns sistemas vão te dar uma produtividade maior, outros vão ser... Pois bem, me ajudem nisso. Vamos dar números. Vamos dar número. Eu quero que tenha números. Vamos aproveitar. Manta é o quê? 8? Depende, né? Maçarico, asfalto. Você vai falar, tudo bem, vamos falar. Mas ele tá falando insumos ou mão de obra? Mão de obra. Se você vai montar um orçamento de vários sistemas lá, cada sistema vai ter as suas composições de custos unitários de insumos e vai ter a sua produtividade de mão de obra. Eu posso trabalhar com uma mão de obra média para aqueles vários sistemas, ou para alguns sistemas que eu sei que a produtividade é muito maior por algum motivo especial, ou muito menor. Aí pode se adequar esse número de 1 metro quadrado por hora homem ao sistema, entendeu? Aí é que entra o planejamento, porque as obras são diferentes. Eu vou fazer um planejamento. O sistema é manta asfáltica colada com asfalto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer banheiro? Exatamente. O tipo de obra vou fazer uma piscina. O banheiro é mais não é muito usual fazer com manta asfáltica, mas vamos fazer uma piscina externa. Eu tenho N arremates. Então a minha produtividade nessa piscina vai ser muito inferior do que fazendo uma laje de térreo sem interferências. Né? Eu vou melhorar um pouco, tá? Porque quando a gente fala em planejamento, às vezes a gente tem alguns bancos de dados para a gente buscar esse tipo de informação também. Né? Então, por exemplo, assim, se eu colocar um outro serviço aqui, revestimento, e você for lá num TCPO da vida, lá ele vai te informar uma área que um profissional mediano deve revestir por dia. Um exemplo, se um profissional ganhar R$200 por dia e o preço médio lá do profissional for R$30, você pega 200, divide por 30, você vai ter mais ou menos o quanto ele tem que fazer por dia. Mas isso eu estou fazendo uma conta de trás para frente com custo, que não é isso. Eu quero, por exemplo, assim, eu tenho essa área aqui que é o estúdio, que eu preciso fazer uma impermeabilização. E eu tenho um profissional para fazer uma impermeabilização de manta no chão aqui, ou uma membrana aqui. Esse cara entrando aqui 7 horas da manhã, com tudo aqui para ele fazer.
tá? Não é para ele subir o material, com tudo nele aqui. Ele vai começar lá a aplicar todo o sistema de impermeabilização das 7 da manhã às 5 da tarde. Qual é a média que o profissional faz? É isso que eu quero saber. Entendeu? Então, sem considerar esses contratempos, que vai ter um tubo, que vai ter um remate, que o banheiro é pequeno, uma média se ele tiver um espaço livre, né? Essa é a ideia. Eu queria saber isso. Eu acho que esse é o teu número, né, Marcelo? Eu trabalho com esse número. Agora, nós temos situações que um profissional pode botar 8 rolos, 10 rolos por dia, até mais. Alguns já chegaram a colocar. Em lajes planas, como o Alexandre falou, áreas desimpedidas, é uma situação. Agora, para fins de cálculo, na média geral, nós trabalhamos com aquele número que é bem inferior, mas ele é bem inferior em função de todas essas outras questões que eu levantei antes, né? Da logística de material. Quando o meu operário, quando o nosso colaborador está indo para a obra, de uma obra para outra, ele está sendo transportado de uma obra para outra pela caminhonete da empresa, pelo veículo da empresa, aquilo ali está parado, né? Ele não está produzindo, ele está em trânsito. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. É que a gente se preocupa muito quantos metros quadrados ele está colocando lá quando está toda a frente de trabalho liberada, quando está todo o material lá disponível, tempo bom, vento a favor, todos os insumos na mão, é uma situação. Outra coisa é a situação média de produção. Nós fizemos um levantamento há alguns anos atrás, deu 12 dias trabalhados por mês. Sabe o que é 12 dias trabalhados por mês? É um absurdo. Nós temos um mês de 30 dias, onde nós pagamos salários de 30 dias, com todos os encargos, e conseguimos produzir 12 dias. E desses 12 dias, nós temos que tirar todos esses custos, porque os outros dias ou são tempo ruim, feriado, enfim, uma série de outras coisas que no nosso caso lá no sul, no inverno é terrível, a questão de clima para nós também. Então, imagina você fazer toda a sua composição de custos considerando 12 dias. Mas o mês tem 30 dias. Tem quantos dias trabalhados? 20, tira os feriados, aí 20. Dos 20 tira essas outras questões, feriado, tempo ruim, às vezes um dia de chuva tranca 2 ou 3 dias de frente de trabalho. 12 dias chegou a uma média, um levantamento que a gente fez há muitos anos atrás. Imagina só você trabalhar com 12 dias úteis.